Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar sobre o atentado ao pastor Valdemiro Santiago. Não vou chamá-lo de apóstolo porque minha doutrina não entende isso, mas vamos respeitar a pessoa, né? Há poucos dias eu fiz um vídeo falando sobre alguns sujeitos de igrejas históricas que estão seguindo o olavismo radical e que estão ridicularizando as igrejas pentecostais. Eu quero dizer que a culpa desse atentado é de vocês, tá? Esses que atentam contra a idoneidade dessas pessoas, que ridicularizam essas pessoas, estão incentivando esse tipo de coisa. Aí quando chega agora, ele sofre esse atentado por culpa de pessoas que ficam mostrando vídeos e ridicularizando a religião dos outros. Se você olhar bem, pegar algumas coisas que acontecem em igrejas pentecostais, acontecem em outras religiões, mas ninguém pega o vídeo, por exemplo, de uma religião afro-brasileira e faz alguma ridicularização. Se fizer, é horrível, não é? Mas tem coisas que são semelhantes realmente, né? Eu não concordo com isso também, mas a gente tem que ter um certo bom senso. E o que acontece? Acontece aí que o rapaz, por algum motivo, possivelmente não justificado, ele cometeu um delito atacando o pastor com um facão no pescoço, tá? E o pastor foi parar no hospital, obviamente, poderia ter sido pior. Poderia ter sido pior, não foi. Por quê? Por que isso aconteceu? Por causa dessas pessoas que falam mal dos pastores, especialmente dos pastores pentecostais, e por causa dos pastores históricos, batistas, presbiterianos e outros, que ficam incentivando seus membros a fazer esse tipo de gracejo, esse tipo de escárnio com as outras igrejas. Ora, se eles praticam aquilo, pregue contra aquilo na sua igreja, mas não faça escárnio das pessoas na internet, tá? Isso gera um problema muito sério, porque você acaba fazendo com que essas pessoas possam sofrer a sua integridade, sua própria integridade física ser ameaçada. E a prova está aí. Aí o que acontece? As pessoas veem isso e vão dizer: ele tem que se converter, ele é um mau caráter, não sei o quê. Não, quem tem que se converter é você que fica falando mal dele o tempo todo. Vai cuidar da sua vida, vai pregar o evangelho. E para de ficar criticando o cara. Se você pregar o evangelho, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão aprender o evangelho e vão abandonar doutrinas erradas, certo? Não estou nem entrando no mérito que essa doutrina dele é errada, porque eu tenho minha opinião, mas eu não vou botar isso aqui no ar, né? Então o que acontece? Não estou nem entrando no mérito da doutrina dele. Pregue o evangelho genuíno. Se você pregar o evangelho genuíno, as pessoas vão para o evangelho genuíno. Agora, se você fica aí somente escarnecendo, zombando, você vai gerar esse tipo de coisa. Ou seja, o Valdomiro sofreu atentado não foi somente pelo que ele faz, né? Aliás, o que ele faz, a Igreja Católica também faz. Se ele dá lá um amuletozinho para alguma coisa, a Igreja Católica tem vários amuletos de vários preços, né? E tem outra, eu não tenho as fontes, mas posso suspeitar que o dinheiro do Valdomiro e do Silas Malafaia e de outros pastores que têm essa vertente aquisitiva mais forte, fica no Brasil, né? Fica no Brasil. E agora o dinheiro católico vai para onde? Vai para o Banco do Vaticano, imagino eu. Mas quanto? Não sei. Não sei. É uma pergunta que deveriam responder, né? Quanto do dinheiro católico das igrejas brasileiras católicas, das católicas que estão no Brasil, quanto desse dinheiro vai para o Vaticano? Ou seja, vai para um outro estado, vai para fora do país. Quanto? Quanto desse dinheiro vai? Né? Então não vamos ficar preocupados com o dinheiro, vamos nos preocupar em pregar o evangelho genuíno. Se você prega o evangelho genuíno e não denigre pessoas, você está fazendo com que essa pessoa possa voltar ao seu caminho correto, a pregar o bom evangelho, porque ela vê que pregar o bom evangelho dá resultado, tá? E outro dia eu vi na televisão também, lá no Cristo Redentor, tem uma capelinha lá, o jornal estava pedindo oferta para aquela capelinha, porque a própria igreja não sustentava. Olha, estava no jornal, ou seja, num órgão secular, pedindo oferta para a capelinha no Cristo Redentor, que não era nem para estar lá, porque aquilo ali é uma questão pública, né? Está lá porque faz parte, né? Mas se está lá, tem que se garantir com o dinheiro dos fiéis. Por que vai para o jornal fazer pedido de oferta, né? Aí você critica o cara que paga milhões
pelos minutos na televisão e que pede ofertas para pagar esses milhões e outras coisas que ele faz, certo? E que o dinheiro fica no Brasil, né? Não dá para entender, entendeu? Não dá para entender. Então, eu acho que a gente tem que parar com isso de ficar criticando as pessoas, porque nós estamos colocando nossos irmãos pentecostais em perigo por causa dessa, vamos dizer, insanidade que estamos fazendo, de estar criticando eles abertamente, fazendo isso de forma tal que eles se tornem praticamente risíveis a toda a sociedade. Ele, quando se torna risível, se torna uma pessoa fraca, e o fraco, como dizem os próprios Olavetes, ele é alvo de violência, porque é fraco, né? Dos covardes, obviamente, né? Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: orem pelo pastor Valdemiro, né? Que ele seja abençoado lá, que ele melhore. Esse rapaz que fez essa coisa também, oremos por ele, para que ele se arrependa, aceite o perdão também, se arrependa e se confesse a Deus e peça perdão por isso, né? E vamos ver, de repente, uma grande obra de Deus na vida desse rapaz. Quem sabe, né? Às vezes você está pensando que derrubaram o Valdemiro, mas de repente podemos ver uma grande vitória de Deus na vida desse rapaz, que Deus está preparando de forma grandiosa e você não sabe, nem eu sei. Oremos por isso. E quanto a ele dizer, vou crucificar-te, vou te crucificar, provavelmente ele estava narrando um texto bíblico. E é muito comum os pentecostais, quando narram os textos bíblicos, usarem força de expressão. E nessa força de expressão, ele pode ter usado essa palavra referindo-se a um texto bíblico, narrando um texto bíblico. Então não vamos entender propriamente que ele disse que ia crucificar o rapaz, não é por aí. O rapaz deve ter entendido errado, vamos orar por ele, para que ele seja abençoado e que retorne à convivência na própria igreja, né? Que venha a ser restaurado a comunhão com ele, dele com Deus, e a do próprio pastor também, que ele venha a amadurecer no seu entendimento das Escrituras. E não que fiquemos nós, que olhamos de fora, simplesmente criticando, acusando, zombando e mostrando filmecos para ridicularizar as pessoas. Não faça isso. Faça o que é mais construtivo. Pregue o verdadeiro evangelho, sem precisar ridicularizar o outro. Quando você precisa ridicularizar o outro, você está fazendo o outro de escada para você, porque você não tem capacidade de chegar lá em cima sozinho. Tá bom? Que Deus o abençoe rica e abundantemente. Amém.